Bem-vindos de volta ao Cinemática Curiosa. E hoje temos boas e mais notícias sobre Kang, o Conquistador, no MCU. A boa notícia é que parece que a Marvel Studios realmente manterá Kang como principal vilão de sua saga do multiverso e de Vingadores, em Guerras Secretas. No entanto, a má notícia é para aqueles que estavam ansiosos para ver Jonathan Majors possivelmente voltar para interpretar o papel de Kang, o Conquistador. Provavelmente isso não vai acontecer agora. Algumas pessoas estavam pensando que, se ele vencesse seu recurso, talvez a Disney o contratasse novamente para interpretar Kang, o Conquistador, o que parece um pensamento muito lógico. No entanto, acho que agora a decisão está tomada e Jonathan Majors provavelmente não tem chance alguma de voltar para interpretar Kang, o Conquistador, no MCU, e sua carreira realmente sofreu um grande revés agora, mais do que antes. Então, vamos falar sobre o futuro de Kang, o Conquistador, e o futuro de Jonathan Majors neste vídeo, mas se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das últimas notícias do MCU. Então, mais uma vez, alegrem-se se você é fã do personagem Kang, o Conquistador, o que eu sou. Acho que a Marvel Studios o apresentou de uma maneira muito boa, tirando ele ter morrido pelas formigas no final de Homem-Formiga e a Vespa, enquanto Mania, mas além disso, a história de Kang, o Conquistador, realmente indo e conquistando diferentes universos, diferentes mundos, o que vimos um vislumbre do que ele fez no passado, é muito legal. E sim, o que ouvimos no passado era a verdade. A Marvel Studios estava enfrentando a decisão de se livrar completamente do personagem Kang, o Conquistador, e lançar outro vilão ou manter Kang, o Conquistador, e simplesmente recastar Jonathan Majors. Após Jonathan Majors ser considerado culpado, a Hollywood Reporter relatou que a Marvel Studios estava chamando o próximo filme dos Vingadores não de Vingadores, a Dinastia do Rei, mas Vingadores 5. Eles também afirmaram que parecia que a Marvel Studios iria se afastar de Kang. Naquela época, pode ter sido verdade que essa era a direção para a qual a Marvel Studios estava inclinada. No entanto, agora parece que eles tomaram uma decisão e estão indo na direção oposta. Segundo o insider Daniel RPK, Kang ainda será o vilão dos próximos filmes dos Vingadores. No entanto, há uma pequena reviravolta nisso, pois ele também disse que eles querem adicionar mais um vilão. Isso provavelmente tem a ver com a parte inicial do plano da Marvel Studios para Kang, o Conquistador, do qual já ouvimos falar algumas vezes. Isso é deixar Kang de lado por um tempo, deixar o nome meio que morrer e se livrar de todas as conotações negativas que ele tem por causa do julgamento de Jonathan Majors e depois voltar com um novo ator interpretando Kang, o Conquistador. Claro, todos querem saber imediatamente quem será o novo vilão. Embora não saibamos com certeza, não ouvimos de insiders ou fontes oficiais até este ponto, mas ouvimos de insiders e fontes oficiais que o Doutor Destino deve fazer uma pequena participação especial, uma rápida introdução no filme do Quarteto Fantástico. Não foi afirmado se ele será o grande vilão da saga do multiverso do MCU neste momento. Tudo o que foi afirmado é que ele será introduzido nesse filme. No entanto, se voltarmos, houve vários relatos de que a Marvel Studios está considerando mudar de Kang para Doutor Destino. Um dos relatórios foi um grande relatório da Variety, um grande artigo sobre a Marvel Studios, e neste artigo a Variety afirmou que durante a reunião anual da Marvel Studios, durante seu retiro anual, os executivos discutiram a possibilidade de mudar de Kang para Doutor Destino por causa de toda a situação legal que Jonathan Majors estava enfrentando. Então, é uma possibilidade muito realista que a Marvel Studios possa escolher Kang como esse outro vilão para aparecer ao lado de Kang, o Conquistador. E acho que isso faria muito sentido. Porque o Doutor Destino, Victor Von Doom, é o tipo de vilão que não é apenas um vilão para os heróis, mas também é um vilão para outros vilões. Ele não joga exatamente limpo. Além disso, isso prepararia o terreno para Guerras Secretas ser extremamente fiel aos quadrinhos. Ouvimos que no final de Guerras Secretas, o grande vilão é na verdade um Beyonder variante de Kang, o Conquistador, o que significa que teremos o Beyonder, mas eles vão apresentá-lo como uma variante de Kang, o Conquistador. Nos quadrinhos, se você os leu, ou se tem acompanhado nossos vídeos, sabe disso, o Doutor Destino assume o poder do Beyonder e essencialmente se torna o governante do mundo de batalha, o governante de praticamente tudo. Ele é o Deus Imperador Destino, e há uma chance de vermos alguma iteração disso no MCU durante as Guerras Secretas dos Vingadores. Isso também significaria que o Destino poderia desempenhar um papel bastante importante na saga do multiverso. No entanto, ele ainda poderia continuar na próxima saga para ser o principal vilão, não dividindo o papel com Kang, o Conquistador, ou outro vilão, mas poderia ter uma saga só para ele, o que acho que a maioria das pessoas acharia que ele definitivamente merece. Ele é, sem dúvida, o melhor vilão da Marvel em toda a história da Marvel, então acho que ele deveria ter sua própria saga e não morrer na saga do multiverso, mas continuar na próxima.
Agora, como mencionei, Jonathan Majors está em mais problemas. Ele está sendo processado agora. Temos um novo relatório da Rolling Stone e o título é Ex-namorada de Jonathan Majors processa o ator por difamação, agressão e lesão corporal. Com o subtítulo, Grace Jabari entrou com uma ação civil contra o ex-astro da Marvel, alegando 2 casos adicionais não divulgados anteriormente de abuso físico antes de sua prisão. Então, ela está processando ele por basicamente afirmar que ela estava mentindo sobre ser abusada por ele, isso é difamação, e agora ela está incluindo 2 casos adicionais de agressão e lesão corporal que não foram mencionados anteriormente. O artigo da Rolling Stone diz o seguinte: quando confrontado publicamente com as numerosas alegações de abuso de Grace, Majors a chamou de mentirosa em todas as ocasiões, afirmando especificamente que nunca colocou as mãos em uma mulher com o objetivo de convencer o mundo de que Grace não é uma vítima de abuso doméstico, mas sim uma mentirosa louca que deveria ser tratada como tal, segundo a Rolling Stone. Isso é o que diz na ação judicial. Então, em uma declaração à Rolling Stone, o advogado de Grace Jabari disse o seguinte: é preciso verdadeira coragem para responsabilizar alguém com esse nível de poder e reivindicar responsabilidade, uma coragem que Grace Jabari demonstrou em todas as etapas do processo legal. Acreditamos firmemente que, através deste ato, a verdade e a transparência trarão a Grace a justiça que ela merece. Mais uma vez, a parte da difamação é que Jonathan Majors continuou chamando Grace de mentirosa e tentou pintá-la como, cito, uma mentirosa louca. Então, é um processo civil agora para estes. Eu não sei se Grace Jabari estava falando a verdade ou Jonathan Majors estava falando a verdade, apenas os dois realmente sabem. No entanto, sei que isso não é bom para Jonathan Majors, especialmente se houvesse realmente quaisquer planos ou intenções de possivelmente tê-lo de volta como Kang, o Conquistador, se ele apelasse da decisão do tribunal, ela fosse revertida e ele fosse finalmente considerado inocente. Não acho que isso possa acontecer mais, não depois disso. Mais uma vez, não falo pela Marvel, de forma alguma, mas isso agora é muitos problemas, quer Jonathan Majors seja verdadeiramente culpado ou inocente de tudo isso, ainda são muitos problemas para a Marvel Studios. E, novamente, a parte mais infeliz é que há tanta negatividade associada a isso que mesmo que Jonathan Majors seja provado inocente, a Marvel Studios provavelmente não o contrataria de volta neste ponto. Eles simplesmente não querem toda a negatividade e o ódio associados a Jonathan Majors irem para o personagem Kang, o Conquistador, que é por isso que provavelmente estão adicionando esse outro vilão para aparecer de vez em quando ao longo da saga do multiverso. Assim, eles podem deixar Kang de lado, permitir que essa negatividade e ódio diminuam e, eventualmente, recastear o vilão e trazê-lo de volta de uma maneira bastante significativa. O último que ouvimos é que Coleman Domingo era o favorito para substituir Jonathan Majors como Kang, o Conquistador, e ele até admitiu que sua equipe conversou com ele sobre o papel, afirmando que conversaram com a Marvel Studios. Ele foi bastante evasivo, disse que não sabia o quanto era real, mas geralmente sua equipe só traz coisas reais para ele. Então, não confirmou que ele está falando com ele sobre Kang no momento, mas deu a entender que a conversa provavelmente está acontecendo agora. E com base em tudo que ouvimos, esse é provavelmente o principal candidato para substituir Jonathan Majors como Kang, o Conquistador, não apenas por muitos fãs agora, mas pela Marvel Studios. Coleman Domingo pode ser nosso próximo Kang, o Conquistador. Infelizmente, não parece que Jonathan Majors tenha chance de retornar, mas Kang, o Conquistador, continuará sendo o vilão da saga do multiverso. Então, me conte o que você pensa sobre tudo isso nos comentários abaixo. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das últimas notícias do MCU. E, como sempre, muito obrigado a todos por assistirem. Até mais, tchau!